Olá, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica e continuando aqui esse estudo, panorama do Novo Testamento. Hoje nós vamos entrar aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, e já estamos caminhando aí para o final do Novo Testamento. Você que tem nos acompanhado até aqui, tenho certeza que tem sido edificante para você e acredito que vai contribuir muito para o seu crescimento. Amém? Vamos lá. Carta do apóstolo Pedro. Quem é Pedro? Pedro, aquele discípulo de Cristo, aquele mesmo Pedro que é relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E Pedro, a sua caminhada ministerial, se é que nós podemos dizer assim, vai começar ali em Atos 2, né? É claro que tem aquele evento onde Jesus ali na praia vai confirmar o ministério de Pedro, né? E dizer, Pedro, tu me amas, e depois vai dar uma ordem para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aqui Pedro é esse que vai pregar o evangelho, vai plantar igrejas, vai estabelecer discípulos, e esse Pedro agora vai escrever as suas cartas. Pedro vai escrever, e Pedro agora é esse que começa o seu ministério ali em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, e no discurso de Pedro, naquele discurso que se converte em milhares de almas, e Pedro começa o seu ministério com uma demonstração de uma eloquência vinda através do Espírito Santo e uma pregação muito forte, seguida de milagres e prodígios. Pedro é esse líder na igreja primitiva que vai se destacar não só por causa da sua ministração, da sua pregação e tudo, mas principalmente por causa do seu testemunho, né? Pedro tem um testemunho muito forte e ele vai fazer questão de deixar isso bem claro, de que ele foi testemunha ocular, né, da ressurreição de Cristo, que ele foi testemunha dos fatos que ocorreram ainda quando antes de Cristo ressuscitar, ele foi testemunha ocular e também foi testemunha da sua ressurreição e da sua ascensão. A tradição vai dizer que Pedro, vai afirmar que Pedro é que vai escrever realmente essa carta lá em Roma, e Pedro vai usar um termo interessante se referindo a Roma aqui. Pedro ele vai falar aqui no versículo 13, ele escreve para Babilônia, né? Mas é claro que Pedro não está escrevendo para a igreja na Babilônia, para a população da Babilônia, não. Era apenas uma forma de se referir a Roma como esse império opressor, né? Sabemos nós que a Babilônia, por um período longo de tempo, foi opressor do povo judeu. E Pedro vai usar aqui esse título, e os estudiosos concordam que Pedro vai usar esse título para se referir a Roma, se referindo ao nome Babilônia, né? O tema geral da carta de Pedro, dessa primeira carta de Pedro, é santidade e esperança no sofrimento. É bom lembrar que Pedro agora vai escrever ali mais ou menos entre o ano 64 a 67, e Pedro está vivendo dentro desse contexto da igreja perseguida, né? Pedro está sendo perseguido, ele escreve a uma igreja perseguida, e o ambiente é esse, de muita perseguição. E Pedro vai escrever para esses irmãos, que ele fala assim, eu escrevo aqueles que se encontram em Babilônia, falando a respeito da santidade e também da esperança que devemos ter apesar do sofrimento. Aí Pedro vai falar sobre santidade, vai falar da esperança que devemos ter da volta da segunda vinda de Cristo, né? E Pedro vai escrever aqui para essa igreja, algumas igrejas ali da Ásia, alguns cristãos da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Quem eram esses irmãos? Muitas dessas igrejas eram igrejas que foram plantadas até mesmo pelo apóstolo Paulo, e a maioria deles era formada de gentios que se converteram ao cristianismo e agora estavam vivendo debaixo de uma perseguição muito grande. Que tipo de perseguição? Não somente uma perseguição social ali, né, porque eles eram cristãos e agora sofriam uma perseguição natural vinda pelo Império Romano, mas também dos próprios judeus e uma perseguição cultural também, né, tendo em vista que agora o cristianismo vai propor um novo estilo de vida. A estrutura do capítulo 1, principalmente aqui, vai falar sobre saudação, vai falar
da saudação e da identidade dos crentes. Pedro vai chamar esses irmãos agora de eleitos. Pedro vai usar, você vai perceber que não só na primeira carta, mas na sua segunda carta, vai usar alguns termos para se referir aos gentios, e isso é interessante, para se referir aos gentios convertidos aqui no Novo Testamento, vai usar algumas expressões que eram usadas para Israel e para os judeus no Antigo Testamento, né? Para falar dessa nova identidade, para falar que a herança que foi prometida lá atrás, que agora também eles podem tomar posse, chamando eles de eleitos. Pedro aqui no capítulo 3 até o versículo 9 vai falar sobre a viva esperança e de uma herança incorruptível, né, uma herança que não se pode perder. E aí Pedro vai estimular, vai incentivar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, para que eles não desistissem no meio do caminho, para que eles não parassem a sua caminhada, muito pelo contrário. Ele mesmo vai dar o seu próprio testemunho em todas as cartas, falando das perseguições, daquilo que eles sofreram, mas Pedro vai encorajar, através disso, esses irmãos. Ali no capítulo, do versículo 10 ao 12, ele vai falar sobre a glória da salvação que foi profetizada desde os antigos, né, falando dessa glória, dessa esperança, e que em Cristo se cumpre essa esperança através também da descida do Espírito Santo, e que nós hoje somos herdeiros com Cristo. E vai falar também sobre o chamado à santidade. É um dos temas aqui dessa carta de Pedro, falando do chamado à santidade. Pedro também vai falar sobre o temor diante do nosso Deus. Porque aquela igreja, você vai perceber que ela era muito influenciada pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas. E muitos deles são repreendidos por Pedro por causa da sua postura. Eles não se comportavam de modo a dar um testemunho verdadeiro, e Pedro vai usar também o exemplo deles para chamar os cristãos ali à santidade. Ali no versículo 22 ao versículo 25, capítulo 1, ele vai falar sobre o amor fraternal e sobre a regeneração que é provocada pela palavra de Deus. O Pedro, ele é aquele que vai falar sobre os eleitos de Deus. Ele vai dizer que nós, como eleitos, somos forasteiros da dispersão. No caso, Pedro, é claro que nós aplicamos isso para nós hoje, mas Pedro está falando a uma igreja que está dispersa ali, né, as igrejas da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, e ele vai dizer assim que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha previsto, Deus já tinha trago à existência a realidade de cada um deles, que é o quê? De santificá-los no Espírito Santo. Para quê? Para a obediência através da aspersão do sangue de Cristo. E Pedro vai declarar isso sobre aqueles irmãos, para quê? Para trazer clareza a respeito da nova identidade deles, né? Isso é interessante porque isso vai trazer nessa carta de Pedro, alguns destaques, né, que nós podemos dizer que são destaques doutrinários. Porque Pedro vai falar nessa carta sobre eleição, essa eleição segundo a presciência de Deus, né, que Deus, ele, sabendo de todas as coisas, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Outro destaque que nós podemos destacar como um destaque doutrinário é a santificação através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem opera em nós, né, e nos transforma e nos regenera. Também um destaque doutrinário interessante, importante. E também vai ratificar aquilo que nós já sabemos, que é a redenção somente através do sangue de Cristo. Então, assim, vários destaques, mas Pedro vem não somente Pedro não vem criar uma teologia, Pedro vem ratificar aquilo que já era apresentado pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, quando ainda, antes mesmo de ser assunto aos céus. Aqui no 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue
de Cristo. Aqui Pedro está descrevendo essa obra que é a obra completa do Espírito Santo, né? Ele fala que através dessa eleição, vem pela presciência de Deus Pai, que acontece através da santificação do Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, três elementos que, vamos dizer assim, são a base da nossa salvação, né? E Pedro vai falar aqui também aos crentes que eles são esses eleitos. Além de eleitos e firmados em Deus para um plano eterno, eles são forasteiros, peregrinos aqui nessa terra, peregrinos espirituais, e não pertencentes a esse mundo. Foram dispersos como um novo Israel. E aí Pedro vai pegar, né, alguns exemplos do Antigo Testamento, usando fatos e circunstâncias que aconteceram lá atrás, e faz como se fosse uma aplicação para essa igreja que era formada de gentios, mas trazendo essa identidade de povo de Deus, né, que foi santificado, foi escolhido, mas também foi redimido pelo Senhor, né? A segunda etapa dessa ação trinitária, né, de Deus é a santificação através da obra do Espírito Santo. E aqui essa palavra santificação que aparece aqui em Pedro é justamente essa palavra separação. Foram santificados, vocês foram separados. Essa palavra traz realmente essa ideia, é isso que Pedro está querendo mostrar, que o crente ele é separado do mundo. Ele é participante de uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, ele não tem mais comunhão com as trevas. Isso fala do processo da salvação, mas ao mesmo tempo traz uma identidade para o cristão, nos mostrando realmente que essa separação nos faz sermos santos. Como o próprio Pedro vai dizer, né? Vós sois sacerdócio santo, nação adquirida, né? Então, nação santa, povo adquirido, né? Pedro está falando dessa viva esperança e para que eles se mantenham santos, se mantenham separados, aguardando com fé essa viva esperança, que é uma herança incorruptível, sem mácula, como está lá no versículo 4, né? Imarcessível, reservada para cada um de nós lá no céu. Olha só o versículo 6 e 7 que ele diz: mas agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está dizendo, olha, eu sei que vocês passam por provações, para que a prova da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai estruturando assim a sua carta. No capítulo 2 ele vai falar sobre Pedro vai falar sobre o crescimento espiritual, a necessidade desses que são eleitos e chamados em Cristo crescerem espiritualmente, vai falar de Cristo, que ele é a pedra viva, ele estabelece um sacerdócio espiritual, vai falar da vida exemplar diante dos incrédulos, que os crentes, eles devem sim ter um testemunho de fé, que realmente demonstre quem Cristo é através da vida deles. Isso é o sacerdócio. E vai falar também ali no capítulo 2 sobre submissão e autoridade. E mesmo sofrendo, é necessário fazer o bem. Pedro vai dizer para eles que eles deveriam deixar sim o pecado, despojando-se da maldade, né, e de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a maledicência. E ele diz, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está falando aqui, olha, despojando. A palavra despojar aqui significa tirar a roupa suja, né? E ele vai listar aqui alguns pecados que destruíam aquela comunidade, né? Através das relações entre eles, Pedro vai, como se ele estivesse advertindo para que esses pecados, de forma alguma, pelo menos se nomeassem entre eles, que a maldade, o desejo ardente de prejudicar, né? A manipulação, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Pedro
ele vai falar da igreja como um sacerdócio real. Ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro vai usar alguns termos do próprio Antigo Testamento para se referir àqueles irmãos que eram gentios, mas que agora faziam parte dessa comunidade de cristãos, falando que eles são sacerdócios, que eles são casa real, sacerdócio santo, povo exclusivo, adquirido por Deus e uma nação santa, né? A igreja, Pedro vai dizer e vai deixar claro aqui na sua carta que não é somente uma estrutura, não é uma estrutura externa, uma estrutura exterior, não é somente um prédio, é uma casa feita de pedras vivas, onde cada membro ali tem valor e tem a sua função. Então não somos apenas consumidores de uma fé, nós somos sacerdócio, temos um sacerdócio, temos a responsabilidade diante dessa nova identidade. Amém? Pedro vai falar que nós somos servos de Cristo. E ao sermos servos de Cristo, nós também devemos ser modelo como Cristo foi modelo. Ele sofreu injustamente, como está lá no versículo 22, capítulo 2. Ele não revidou, ele se entregou ao Pai e carregou os nossos pecados. Ele está dizendo que o que Pedro deixa claro na sua carta aqui é que sofrer é nobre, né? E é como se o sofrimento também fosse uma marca da verdadeira fé. E isso faz parte da identidade desse povo eleito, desse povo adquirido, que Pedro vai falar que apesar do sofrimento, é importante termos esperança que isso é passageiro, que temos um futuro melhor, né? O Senhor nos aguarda com algo muito, muito melhor. Amém? E essa foi a primeira carta do apóstolo Pedro, e amanhã nós estaremos aqui novamente com o panorama do Novo Testamento, com a segunda carta. Que Deus te abençoe.